jovem de 18 anos grávida, é encontrada morta no carro com um tiro na cabeça. A polícia rastreia o assassino dela. Ele era o pai do filho que ela esperava, mas também tinha segredos que, segundo a polícia, o levaram a matar. Este é o Inside the Crime da Law and Crime. Sou Elizabeth Milner. Estamos na Flórida para este crime e obtivemos o mandado de prisão, que traz muitos detalhes. Por exemplo, o homem acusado desse crime terrível fez isso porque não queria outro filho, especialmente com uma mulher que não era sua namorada. Kaylin Fango, 18 anos grávida de 3 meses do segundo filho, foi encontrada morta em seu carro. Em 11 de novembro de 2022, policiais do Departamento de Polícia de Sanford faziam patrulhas de rotina. Ao ver um carro no estacionamento do Coastline Park, as policiais notaram que o Nissan cinza ainda estava ligado. Segundo o relatório, havia condensação no para-brisa e só a janela da motorista estava aberta. As demais estavam fechadas. Elas também perceberam sangue. As policiais notaram sangue no chão ao lado da porta traseira do passageiro, no lado da motorista e na parte externa da porta da motorista. No Nissan, Kaylin foi encontrada morta, com sangue na cabeça, segundo o relato policial. O banco dela estava reclinado, uma bolsinha estava no assoalho do passageiro. O celular dela ainda estava no carro, então não parecia ser um assalto. Os pertences dela estavam no carro e as policiais acharam uma cápsula de 9 milímetros no chão, perto do veículo. Quando as técnicas da perícia estavam coletando evidências, a amiga de Kaylin, Simone, chegou ao local. Simone disse às policiais que rastreou Kaylin pelo buscar iPhone após perder contato. Ela contou às policiais que Kaylin veria o segundo pai do bebê. Simone mostrou às policiais que ele era Donovan Faison, de 21 anos, segundo o relato das agentes na entrevista. Kaylin estava no Parque Coastline porque ia se encontrar com Donovan, que queria conversar com ela. Mas aqui está o problema. Donovan tinha uma namorada que não era Kaylin. De acordo com a polícia, dias antes de ser morta, Kaylin contou à namorada de Donovan sobre a gravidez pelo Instagram. Donovan tentou ligar por vídeo para Kaylin, mas foi bloqueado. Depois, enviou uma mensagem dizendo que queria conversar. Os investigadores dizem que um grupo de conversa de apenas alguns dias antes do assassinato mostra Caitlin enviando para suas amigas uma captura de tela do Instagram de Donovan. Dito isso, podemos conversar. Só não vou discutir com você. Simone consentiu em ter seu celular extraído. A polícia diz que Kaylin enviou muitas capturas de tela mostrando que Donovan estava bem ciente. Kaylin estava grávida. Ele se ofereceu para comprar o anticoncepcional de emergência para ela porque não queria ter outro bebê. As mensagens de Kaylin revelaram que ela estava apreensiva em se encontrar com Donovan. Ela contou isso às amigas. Estou cética porque o plano A dele, mandar mensagem para si mesmo, falhou. O que ele tenta agora? Confuso, né? Mas Simone explicou que Kaylin e Donovan se encontraram na semana anterior. No encontro, Donovan pegou o celular da Kaylin, apagou as conversas e enviou do Instagram dela uma mensagem para si mesmo dizendo que o bebê não era dele, do Donovan. Os investigadores também conversaram com o pai do primeiro filho da Kaylin. Ele contou à polícia que no dia 11 de novembro, Kaylin deixou o filho deles no apartamento dele e parecia estar com pressa. Ela fez uma declaração estranha. Espero que eu não leve um soco na barriga. Ele não sabia com quem Kaylin ia se encontrar ou do que ela falava. Mas é uma declaração estranha de se fazer, porque apenas algumas horas depois, ela estava morta. Ao revistarem a casa de Donovan, ele disse que queria limpar seu nome. Segundo o mandado, Donovan afirmou aos investigadores que sua relação com Kaylin era só sexual. Ele afirmou que no dia do assassinato foi trabalhar, depois foi à casa da mãe e às 20h30 já estava em casa. Ele contou à polícia que ficou em casa com o bebê de 1 mês para a namorada ir ao clube em Orlando. Donovan afirmou ter conhecido Kaylin no Instagram. Ele afirmou que a última vez que teve contato com ela foi em algum momento no início de outubro ou até mesmo em setembro. Você ia estar de plantão à noite? Eu não estava, mas você nem percebeu. Mesmo assim, quase não conversamos. Mesmo sabendo da gravidez, ele duvidava que o bebê fosse dele e admitiu sugerir aborto a Kaylin, porque não queria outro filho. Ele confirmou que Kaylin avisou sua namorada sobre a gravidez, então apagou todas as mensagens com Kaylin por respeito à namorada. Donovan afirmou que não vai ao Parque Coastline desde que era jovem, mas a mãe dele mora perto do parque. Quando questionado sobre seu nome na investigação, Donovan disse não saber o motivo e depois afirmou aos policiais que não queria continuar conversando. Apesar de dizer que não estava no parque nem falou com Kaylin, Donovan pouco ajudou na investigação. Ele não queria mais conversar com os policiais, não queria fornecer a senha do celular e não queria dar o endereço da mãe dele.
Então, os policiais conseguiram um mandado de busca para o celular dele. Os outros amigos de Kaylin confirmaram o que Simone havia dito inicialmente aos policiais. Uma amiga contou aos investigadores. Kaylin contou para Donovan que estava grávida, e a resposta dele foi aborto. Essa mesma amiga disse aos policiais que Kaylin não conversava com outros homens enquanto estava falando com Donovan. Outra amiga disse à polícia que Kaylin e Donovan brigavam pela gravidez, pois Donovan queria que ela abortasse. Em 7 de dezembro de 2022, os detetives receberam os relatórios do celular de Donovan. Em uma mensagem de texto de 8 de novembro daquele ano, ou seja, poucos dias antes do assassinato de Kaylin, Donovan enviou esta mensagem para seu amigo Woody. Mano, ela mandou uma foto em preto e branco no médico. Só preciso conseguir aquela informação para ela. Isso me irritou muito. No túmulo do meu irmão, quero tirá-la da jogada e não vou poupar. No dia da morte de Caitlin, a namorada de Donovan perguntou no Instagram por que sua localização não funcionava. Era porque o celular estava desligado. Risada estranho, mano. Que porra é essa? Onde você está? Em 12 de novembro, Donovan tentou encobrir seus rastros. Ele publicou no Instagram que estava na Virgínia, mas a polícia afirma que a foto era antiga, de fevereiro. Depois, ele fez buscas como limpar seu histórico de localização nas configurações, como limpar seu histórico nas configurações, endereço IP no iPhone. Em 15 de novembro, ele pesquisou. Se o celular estiver desligado, o IP pode ser rastreado? Donovan só escapou disso por um tempo. 10 meses após o assassinato de Kaylin, ele foi preso e acusado de homicídio doloso por Kaylin e seu filho ainda não nascido. Mas quando ele foi a julgamento, essa acusação foi elevada para homicídio em primeiro grau. Ele foi a julgamento este ano e os promotores estão até buscando a pena de morte contra ele. Hell. Refletiu sobre o assunto e criou um plano para matar uma vítima inocente. Ele executou o plano a sangue frio. Mas no máximo você tem provas de um homem traindo e que talvez não quisesse outro filho? Não há evidências de que ele estava no carro, não há evidências de que ele tenha passado pela frente. Não há evidências de que ela tenha pegado uma bolsa, não há evidências de que ele tenha puxado o gatilho. Em 27 de outubro, o júri do condado de Seminole considerou a jovem de 23 anos culpada de homicídio em primeiro grau. Assassinato premeditado com arma de fogo causando a morte. Homicídio de criança não nascida por ferimento à mãe com arma de fogo e arrombamento de veículo com agressão armada, ambos com morte. Consideramos a ré culpada, mas não por homicídio em primeiro grau. O caso continua e vai para a fase da sentença, pois os promotores pedem pena de morte. Na Flórida, jurados não precisam ser unânimes para recomendar pena de morte. Desde 2023, só é necessário uma supermaioria, ou seja, você só precisa que 8 dos 12 jurados votem pela pena de morte. Estou com o ex-promotor de Palm Beach, Dave Ehrenberg, que está hoje em nossos estúdios da Law and Crime. Dave, muito obrigada por estar aqui hoje. Eu realmente agradeço. Você se surpreende que, neste caso, os promotores busquem a pena de morte? De jeito nenhum, sim. Primeiro, você está em uma região conservadora do estado e há fatores que qualificam o caso para a pena de morte. Não dá para dizer, não gosto desse cara, quero pena de morte. De acordo com a lei da Flórida, você precisa ter certos agravantes previstos em lei. Foi algo frio, calculado e premeditado? Com certeza parece que sim. Envolveu outro crime? Bem, aqui pode envolver o crime de furto qualificado. Entrar no carro de alguém é furto qualificado e você ainda lida com uma criança que não nasceu. Então essas são 3 possibilidades em que a promotoria pode se apoiar para conseguir a pena de morte neste caso. Quais aspectos desse caso mais te chocam? São muitos diferentes. Um deles é que ele traía a namorada com outra. A mulher engravida. Ele exige um aborto. Ela recusa e acaba morta. Ou é o fato de que ele planejou isso, pelo que vi no depoimento de prisão, onde faz todas essas buscas, conta para amigos, namorada e desliga o celular. O que você acha que foi a parte mais chocante desse caso? Ele disse o que ninguém tinha coragem de falar. Nas mensagens de texto para os amigos, ele deixou claro o que ia fazer. Ele disse que ia cortá-la fora. Ele não estava falando de uma foto. E a ousadia, só de pensar que você pode matar alguém, falar abertamente sobre isso e simplesmente deixar o corpo em um carro e achar que o celular que você tem não vai ser um rastreador, que a gente não tem tecnologia para rastrear até você. O que também me surpreendeu foi que demorou 10 meses. Eu sei, eu também fiquei muito surpresa com isso. Normalmente, quando uma jovem como essa é assassinada e estava claro que era um assassinato, então você verifica, ela estava grávida? E quem é o pai? É um caso doméstico como você procura. Primeiro,
Há um namorado, marido ou alguém? Por isso aqui havia alguém com meios, motivo e oportunidade. Por isso fiquei um pouco surpreso. Demorou 10 meses, mas as autoridades e promotores queriam garantir que pegariam esse cara em flagrante. E não havia chance de um erro das autoridades que permitisse que ele fosse libertado. Você se surpreende que o caso só foi julgado este ano? Como? Em vez de não ter ido a julgamento antes? Bem, sim, o fato de que, levou 10 meses, casos de pena de morte não demoram mais. Ao buscar a pena de morte, tudo fica mais lento, pois é a punição máxima e exige total certeza nos procedimentos. Especialistas precisam ser chamados e o julgamento é bifurcado. Primeiro você tem a fase de culpa, depois tem a fase da pena, e estamos quase chegando na fase da pena. Seria muito mais rápido e fácil se você apenas pedisse prisão perpétua. Este escritório buscou a pena de morte, e acho certo. Além disso, você sabia disso na Flórida? Mesmo sendo necessário provar um agravante além de dúvida razoável e de forma unânime ao júri, a votação dos jurados pode ser de 8-4, que é o menor requisito do país. Fico pensando se isso será considerado constitucional pela Suprema Corte dos Estados Unidos da América. Acha que isso é possível, considerando que Seminole County, Flórida, é um condado conservador? Sei que, enquanto gravamos agora, ainda não decidiram, mas acha possível ele receber pena de morte? Em Seminole County, sim, uau. Talvez se fosse em um condado mais ao sul, que é Orange County, então talvez não. Mas você não precisa tanto quanto antes, quando é só 8-4. Quando precisava ser unânime, era muito difícil conseguir a pena de morte em qualquer lugar, até mesmo nos condados conservadores. Mas 8-4 é o padrão mais baixo do país. E por causa disso, se o veredito for 8-4, então você pode ter certeza disso. O réu recorrerá à Suprema Corte dos Estados Unidos da América alegando violação da 8ª emenda contra a punição cruel e incomum. Se for 10-2, acho sólido. Não sei o que os tribunais farão se voltar como 8-4 ou até 9-3. Sobre os fatores atenuantes, acha que a defesa pode apresentá-los? O que você acha que poderia convencer um jurado a votar contra a pena de morte? Você acha que seria, por exemplo, uma infância difícil? O que você acha que poderia ser? Esse é um benefício que a defesa tem. Veja, os promotores têm agravantes previstos em lei. Eles são limitados no que podem apresentar. A defesa pode alegar qualquer coisa. A mãe dele não o amava. Lembra do massacre de Parkland? Não cito o nome da pessoa, do assassino. Ele não merece ter o nome mencionado novamente. Concordo. Mas ele foi poupado da pena de morte. Foi 9-3 e é por isso que a Flórida reduziu o padrão de unanimidade para 8-4 por causa desse caso. Você lembra que disseram que a mãe dele fumava na floresta enquanto estava grávida. Fumava mesmo com ele no útero. Então você pode mencionar qualquer coisa assim, justificar isso. Tipo, dê um desconto para ele porque a mãe dele fumava enquanto estava grávida dele. Eles vão falar sobre a saúde mental e a vida dele em casa, vão mencionar tudo isso. Se ele é pai em outro lugar, eu não sei se ele tem outros filhos ou não. E eles vão tentar mexer com o emocional dos jurados. Antes você só precisava encontrar um jurado, mas agora você tem que encontrar 5, Como ex-promotora de Palm Beach, quão difícil é tomar essa decisão? Imagino que não seja feita levianamente. Se você diz que busca a punição máxima, que é a morte... É a decisão mais difícil e séria, realmente, de vida ou morte. Há poucos cargos no governo. Não consigo pensar em nenhum outro em que você realmente tenha poder sobre a vida e a morte de alguém. Mas na verdade não, porque mesmo que você busque isso, cabe ao júri tomar essa decisão. E por isso você leva isso a sério, né? Porque isso desacelera tudo, coloca muitas coisas diferentes em movimento. E você também precisa ter cuidado porque não tem uma segunda chance se errar. Então você precisa ter certeza de que é para os casos certos e com as evidências certas, mas se os agravantes legais estiverem presentes, você segue em frente agora. Cada circuito age de forma diferente. No meu, em Palm Beach County, havia um comitê que me aconselhava. Lembro que, ao ser eleito promotor público, tinha um comitê com os principais e mais experientes promotores de homicídio. Eles votaram por abolir a pena de morte em um caso, decisão unânime de 8 membros do comitê. Então eu disse, ok, próximo sim, e eles olharam pra mim e ficaram me encarando. Eu fiquei tipo, o quê? Eles disseram, é sua decisão. Sim. Então eles só aconselham. A decisão final é do promotor do estado. É por isso que estamos no topo da cadeia alimentar lá, porque temos que tomar essas decisões importantes. Sim. E eu, novamente, não consigo imaginar que você leve isso de forma leviana.
Bem, também vamos ver como isso continua a se desenrolar, porque sabemos que o júri vai tomar essa decisão muito, muito em breve. Dave Ehrenberg, quero te agradecer muito pelo seu tempo. Foi ótimo te ver viajando lá da Flórida até aqui em Nova York, então obrigada por estar comigo hoje. É um prazer estar com você, Elizabeth Milner. Também contamos com a presença virtual do instrutor Sonny Slaughter. Obrigada por estar aqui hoje. Qual é sua reação a esse caso? É um assassinato brutal. Atiraram na cabeça de uma jovem grávida e deixaram seu corpo ali para morrer. Sabe, obrigada por me receber, como sempre. Eu realmente, infelizmente, nossas conversas nunca são, nada divertidas. E esse caso em particular é um dos mais hediondos que, sabe, eu já peguei, sabe, nessas últimas semanas. São atos criminosos recorrentes e tão violentos. Ela era muito jovem, já era mãe e ainda estava só no primeiro trimestre. E bastou apenas uma mensagem de texto para o pai da criança para acabar com a vida dela. Eu não sei o que as pessoas estão pensando quando se trata desses relacionamentos e de como querem terminar as coisas. E tirar a vida de alguém atirando na cabeça dela enquanto está grávida do seu filho ou de qualquer criança é simplesmente um sinal de onde está a nossa humanidade, da baixeza da nossa humanidade. E isso vai além dos criminosos. Simplesmente é demais, demais. É isso mesmo. Só pelo que os investigadores acharam no carro dela, como o ultrassom já dá para entender. E também o assento de carro do filho dela no banco de trás do carro. Com tudo que os investigadores acharam nos primeiros meses, por que você acha que Donovan só foi preso quase 10 meses após a morte de Kaylin? Fiquei surpresa, pois parecia haver muitas evidências contra ele. Sabe, eu acho que o que as autoridades estão fazendo, quando fazem corretamente, nós sempre queremos que as coisas aconteçam rápido, mas eu, como instrutora, eu quero que os profissionais da lei realmente façam a devida diligência, que realmente reforcem a metodologia investigativa. E como? Garantindo que conversem com todo mundo, garantindo que tenham todos os pontos conectados. Porque o que não queremos ver é que eles façam uma investigação rápida, porque tudo aqui está claro. E eles deixam de fora algo que depois é fundamental e permite que um réu criminoso saia impune de um crime que temos absoluta certeza de que cometeu, mas não fizemos a devida diligência para garantir que ele também fosse condenado por isso. Você acha que algo na investigação poderia ter sido feito diferente? Eu não sei por que demorou 10 meses, isso é muito tempo, mas eu realmente acho que há partes da investigação onde imediatamente, porque ela ainda estava grávida, para trazer todo mundo para entrevistar, para garantir que as linhas do tempo, só se houver acúmulo no sistema ou algo parecido. E eles precisavam ter as evidências que queriam para um julgamento em andamento, então eles apenas garantiram isso. Eu só acho que demorou um pouco mais do que eu imaginava, mas se eles fizeram o que precisavam fazer, espero que não tenham deixado nada passar em uma investigação que durou 10 meses. Eu prefiro que eles façam devagar e acertem do que façam rápido e errem. Porque ao contrário do que os programas de televisão mostram, as coisas não acontecem tão rápido quanto em um episódio de 44 minutos. Ou em questão de dias, realmente leva muito tempo para essas investigações serem feitas, analisadas, especialmente quando você tem coisas como evidências forenses digitais que precisam ser processadas, analisadas, tudo isso. E eu percebi que durante uma das primeiras entrevistas que Donovan fez com a polícia, ele disse que queria ficar longe. Provavelmente da namorada dele, que poderia ouvir as coisas e também negar que ele engravidou Kaylin. Mas parecia que ele também fez de tudo para encobrir isso. Ele postou que estava na Virgínia, mas investigadores descobriram que a foto era de meses antes e ele desligou o celular. Quando ele se encontrou com Kaylin no parque, ele fez de tudo para encobrir isso. Mas qual é a sua reação a isso? Sabe, eu continuo descobrindo que esses homens estão tendo casos. E toda vez que você tem um caso, você sabe que há consequências para suas ações se você não tomar cuidado.
E o fato de que ele queria esconder o caso e não queria magoar a namorada, ele não pensou nela naquele momento, sabe, quando estava tendo o caso. E ele foi tão longe, como você disse, só para esconder os detalhes do relacionamento, os detalhes do encontro, sendo ele a última pessoa, como se as autoridades não tivessem habilidade investigativa e recursos suficientes. E agora que temos até tecnologia para mostrar que você não pode usar uma foto de vários meses ou semanas atrás, que não tenha uma marcação digital, e você sabe que eles não podem olhar e determinar, sabe? Nós podemos investigar. Se podemos investigar as condições no dia e onde você diz que estava. E muitas vezes existem outras fotos de onde estamos em diferentes momentos que nem imaginamos que existam. Então, o fato de ele ter ido tão longe realmente mostra a sua intenção criminosa. E a mente dele querendo encobrir tudo e se afastar de qualquer coisa envolvida nisso. Até mesmo no sentido dele fazer pesquisas sobre como apagar o IP e onde o telefone pode ser rastreado em certos locais. Parecia que ele foi longe demais, mesmo jurando que não. Ele dizia que não sabia por que as pessoas estavam colocando o nome dele na investigação, que ele não engravidou a Kaylin nem nada desse tipo. Mas ele também foi a esses extremos, o que foi confuso. E em relação aos promotores buscarem a pena de morte nesse caso específico, você está surpresa com isso? Digo, nós. No estado da Flórida, o que significa que apenas 8 jurados precisam votar a favor da pena de morte. O que é preciso para ele receber pena de morte? Como você reage a isso? Sabe, eu nunca fui necessariamente a favor da pena de morte. Mas então há casos e situações em que eu acho que as pessoas precisam se afastar completamente da sociedade, sem ficar indo e voltando constantemente com as famílias sobre a perda de um ente querido. E eu acho que a Flórida é o estado, sabe? A Flórida. Não tenho certeza de quão constitucional isso é. Mesmo assim, sabe, nós já vimos vários julgamentos e eu estive nesses casos em que a pena de morte foi, sabe, foi aplicada. 8 não são 12 completos. Sempre há argumentos a favor, mas eu realmente acredito que este caso é impactante o suficiente. Até lá, precisamos fazer algo para garantir que essa pessoa não deixe outra pessoa, nessa condição, que não deixe outra família e outras pessoas assim. Porque o filho dessa jovem, essa criança, vai crescer sem uma mãe, sem nem mesmo um irmão. E você sabe, existem consequências para as ações, e essas são as consequências. Sim, e enquanto gravamos, o júri ainda não decidiu. Se tivesse uma bola de cristal, o que acha? A decisão deles pode Ser que eles vão condená-lo e sentenciá-lo à morte? Sim. Sim, é interessante ver como isso vai evoluir. Minha última pergunta, Sony. Qual sua reação? Enquanto estamos falando sobre isso, enquanto estamos falando sobre a investigação, estamos falando sobre os aspectos legais desse caso. Mas, sabe, uma coisa que sempre me chama a atenção nesse caso em particular é o motivo aqui. Ele não queria outro filho e pressionava Kaylin para abortar. Ela estava, no final, como você mencionou, do primeiro trimestre dela. Mas ao analisarmos o motivo, ele diz, não quero um filho ou outro filho. Então eu vou matar a mãe do meu futuro filho. O que você acha disso? No geral. E isso só mostra a frieza dessa pessoa. Quero dizer, há muitas pessoas que não querem ter outro filho. Ela talvez nem tenha colocado ele na pensão alimentícia para chegar a esse extremo. Se esse é o seu extremo, então acho que as consequências correspondem à gravidade e à intensidade do seu ato hediondo e insensível. Ele disse que ia recortá-la da foto. No túmulo do irmão dele. Sim, sim, e isso é tão. Isso diz tanto, sim, e é tão arrepiante. O que significa que ele não tem remorso, não pensou antes, não sente arrependimento, não sente nada ao dizer essas palavras, ao falar sobre o túmulo do irmão dele. Ele quis dizer aquilo, ele fez aquilo, e tudo o que acontecer com ele é exatamente o que ele merece. Isso é só porque você não quer. Se ele não tivesse tido um caso, talvez não estivéssemos aqui.
Exatamente, exatamente. E eu sinto que isso também é uma lição, sabe? Onde eu fico tipo, ok, foi por esconder da sua namorada que engravidou outra mulher ou por não querer outro filho? De qualquer forma, ambos são inaceitáveis para você cometer assassinato e matar essa jovem inocente. Sonny Slaughter, muito obrigado pelo seu tempo e visão sobre esse caso. Agradeço de verdade. Eu sei que é um assunto muito difícil de discutir. Muito obrigada. E também quero lembrar às pessoas que outubro é o mês nacional de conscientização sobre a violência doméstica e que devemos considerar esses crimes como violência doméstica, assassinatos. Não deveríamos, mesmo que talvez não contem nos números. Acho que precisamos, pelo menos, reconhecer a gravidade do que continua acontecendo. Mais uma vez, obrigada pelo seu tempo hoje, Sonny Slaughter. Obrigada. A fase da pena de morte do julgamento de Fazem deve durar ao menos 2 dias. Se os jurados rejeitarem a pena de morte, ele passará o resto da vida na prisão. Obrigada por acompanhar este episódio de Dentro do Crime. Sou Elizabeth Milner.